Olá pessoal, boa tarde. Vocês querem aprender como se elabora um questionário para uma pesquisa eleitoral, uma pesquisa política? Vem comigo, vou mostrar para vocês esse passo a passo aqui das principais perguntas que não podem faltar nesse questionário. Nessa sequência de vídeos que a gente está gravando nesse momento, a gente está falando um pouco sobre o que é o mundo da pesquisa, como que a pesquisa acontece. Muitas vezes a gente só depara com os resultados da pesquisa, mas todo o processo para chegar até lá é uma incógnita. E eu acho que é uma coisa interessante de mostrar para vocês esse passo a passo. Quando você recebe uma demanda de um cliente de uma pesquisa quantitativa, ou seja, onde a gente vai quantificar os votos, algumas coisas são muito importantes da gente ter esse dado mensurado. E é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui. Isso aqui que eu tenho com vocês é um questionário padrão, tá? Que a gente utiliza aqui na nossa empresa. Aqui eu obviamente ocultei o nome da cidade que foi realizado. Esse aqui é um questionário real, mas eu ocultei o nome da cidade que foi realizado, mas ele foi realizado em março de 2018. Você tem uma apresentação onde que o pesquisador que está na rua, ao deparar com o entrevistador, ele vai fazer essa apresentação. Meu nome é fulano de tal, meu nome é Rodrigo, eu trabalho para a Opinião, uma empresa de pesquisa e opinião pública sobre diversos assuntos. Nesse trabalho, nosso objetivo é checar as percepções da população sobre o cenário eleitoral aqui na sua cidade, imaginando que essa pessoa esteja na cidade contratada. Por isso, gostaríamos de contar com a sua colaboração, ela é muito importante para nós. Todas as respostas são confidenciais e ninguém terá acesso aos seus dados pessoais, você precisa de garantir isso para a pessoa. Por quê? Porque esses dados eles são analisados em conjuntos e não é um dado específico daquela pessoa. Antes, eu gostaria de fazer algumas perguntas para ver se você se enquadra no perfil do grupo de pessoas que eu preciso entrevistar. Por que você tem que fazer essa caracterização do entrevistado? Porque depois, meu amigo, você vai utilizar esses dados para cruzar as informações. Em alguns dados, por exemplo, você é eleitor aqui do município ou não? Se não, encerra. O que isso significa? Que esse pesquisado ele não pode responder a pergunta, porque se ele não é eleitor do município, isso é um princípio básico, ele não vai fazer diferença nessa votação. Ok? Vai fazer, então, a diferenciação pelo sexo, masculino e feminino. Por quê? Porque você vai saber se tem mais pessoas votando nesse ou naquele cidadão, se você vai saber se essas pessoas são do sexo masculino, se essas pessoas são do sexo feminino. Ou então, na hora de fazer um cruzamento sobre os problemas da cidade. Você tem ali problemas que eles afetam muito mais o público feminino do que problemas que afetam mais o público masculino. A idade também é importante na hora que a gente for fazer a segmentação por idade, ou seja, você tem um candidato ali a prefeito, um candidato a governador, um candidato mesmo a presidente, e qual que é a faixa etária aonde que essa pessoa está melhor posicionada. Essa é a faixa etária que é normalmente dividida pelo IBGE, então 16 a 17 anos, 18 a 19 anos, 20 a 24, 25 a 44, e aqui o que a gente tem aqui é de 45 ou mais, ok? O grau de instrução, tá? A renda familiar, isso é muito importante deixar claro aqui, que é a renda familiar, ou seja, de todos os membros da família que moram em sua casa. E a principal ocupação da pessoa. Se ele é PEA ou não PEA, lembrando que PEA é população economicamente ativa, e não PEA, não população economicamente ativa. Por quê? Porque isso aqui nos ajuda a dimensionar aonde que as pessoas, o que as pessoas estão fazendo, qual que é a ocupação das pessoas ali naquela cidade. Tá? O estado civil, se é casado, se é solteiro, se é divorciado, se é viúvo, outro ou não sabe avaliar. Não sabe, né? Tem gente que não sabe avaliar qual que é a situação dele, isso é normal. E sem julgamento, pessoal, é assim mesmo, acontece com todo mundo. O senhor tem filhos ou não, ou a senhora tem filhas ou não, né? Menor de 18 anos. Então, pessoal, uma vez feita essa segmentação, essa caracterização do entrevistado, a gente parte para as perguntas.
E qual é a primeira pergunta? Qual é a pergunta mais importante que devemos fazer? A intenção de voto espontânea. O que isso significa, pessoal? Significa que o seguinte, quanto maior é o voto espontâneo naquele candidato, maior é a consolidação desse candidato na mente do eleitor. Qual que é a tendência? Que quanto mais tempo existe até a eleição, esse voto espontâneo é bem menor. À medida que o tempo vai passando, o voto espontâneo também vai crescendo. Se o contrário acontecer e o voto espontâneo não for aumentando naquele determinado candidato, significa que alguma coisa ele está fazendo de errado, principalmente no que diz respeito à visibilidade do candidato. Então, ele precisa de pensar na sua estratégia eleitoral aí. Ok? E qual que é a pergunta básica que a gente faz aqui nesse momento? É a pergunta, pensando na eleição que ocorrerá esse ano para prefeito da cidade, se a eleição fosse hoje, em quem o senhor votaria para prefeito? E deixe a pessoa responder espontaneamente. Depois você vai calcular as respostas e quem obtiver o maior número de respostas é aquela pessoa que estará na frente nesse momento da pesquisa. A segunda, uma vez que você fez essa intenção de voto espontâneo, você vai partir para a intenção de voto estimulada, ou seja, nesse momento você vai testar os cenários políticos. Por que testar cenários? O que eu estou dizendo com isso? Porque muitas vezes você não tem os nomes dos candidatos, os candidatos ainda não colocaram o seu nome para validação. Isso ainda pode acontecer ainda antes das convenções partidárias. Então, um candidato, você ainda não sabe quem serão os candidatos. Por isso, você pode testar cenários, e existem vários cenários, tá? O que a gente gosta de utilizar aqui? Essa questão do cartão. Tá? Na hora que o entrevistador está na rua, conversando com as pessoas, ele apresenta um cartão. Esse cartão é em formato de pizza, onde cada fatia de uma pizza ela contém um nome. Isso é para garantir que todos os nomes estejam proporcionalmente delimitados dentro de um mesmo espaço físico, sem que haja nenhuma preferência de nomes para um ou para outro. Por isso a gente apresenta esse cartão. E aí a pergunta é, se a eleição fosse hoje, os candidatos fossem desse cartão, cartão número 1, em quem o senhor votaria? Então, vamos imaginar que existem 4 candidatos ali, 4 possíveis candidatos naquele momento. Você vai colocar o nome desses candidatos. Candidato 1, candidato 2, candidato 3, candidato 4. Ok, pessoal? E aqui o que é importante colocar também? Um branco, nulo ou nenhum, ou não sabe avaliar. Qual que é a questão aqui do branco, nulo ou nenhum? O que a gente precisa entender nisso aqui? É o nível de engajamento do eleitor com a eleição e com os candidatos. Quanto maior for o percentual de branco, nulo ou nenhum, menor é o nível de engajamento. Agora, esse branco, nulo ou nenhum, ele tende também a diminuir quanto mais se aproxima a eleição. Ok? E aqui, a título de exemplo, a gente está mostrando para vocês como que é esse teste de cenário. O que isso significa? Cenário 2. Vamos testar aqui o candidato 1, 2 e 3, imaginando que o candidato 4 e 5, eles ainda não estão muito certos, a gente não tem certeza se eles vão disputar, se eles não vão, eles ainda podem ter, por exemplo, uma pendência na justiça eleitoral que pode impedir a candidatura dele, não sei, pode acontecer esse fato. Ou então testar cenários onde que a gente faz um mix aqui entre os nomes dos candidatos. Candidato 1, 2 e 4, ok? Quando a gente obtém o resultado, o que a gente pode extrair disso daqui? É que se candidato 4 estiver disputando a eleição, o candidato 1 tem o menor número de votos. Ou se o candidato 3 estiver disputando a eleição, a tendência é que o candidato 2 diminua os seus votos. Esses são cruzamentos que a gente faz na hora de fazer a análise eleitoral, tá? E que eu vou mostrar ainda nesse vídeo, na hora que a gente for falar sobre os resultados. Ok, pessoal? Um outro dado importante aqui de avaliar também, que não pode faltar numa questionário de uma pesquisa eleitoral,
é a questão da rejeição e potencial de voto. O que isso significa, meus caros? Significa o seguinte: a rejeição é aquele candidato em que o eleitor não votaria nele de maneira alguma, tá? E você tem níveis aí de rejeição. O nível máximo é esse daí. Não, esse eu não voto de maneira alguma, nem se ele chegar na minha casa pintado de ouro. Isso daí não vai acontecer. Mas você tem níveis. Olha, com certeza votaria. É um voto mais forte, um voto consolidado. Não tão forte quanto o voto espontâneo, mas é um voto forte. Poderia votar, é outra gradação de voto. E não votaria de jeito nenhum. Ok? Que é exatamente esse que eu acabei de falar. E, por fim, não pode faltar também, nesse primeiro momento aqui, de como você elabora um questionário eleitoral, a questão do nível de conhecimento. Por quê, pessoal? O nível de conhecimento é importante. Eu venho falando isso em vários vídeos que estão aí. O nível de conhecimento, ele te garante que você esteja no radar do eleitor. Ou seja, se o eleitor te conhece, você está no radar dele. Mas, se o eleitor ainda não te conhece, existe uma probabilidade maior, você vai ter que trabalhar muito mais para se tornar conhecido. Lembrando que esse é o primeiro passo da estratégia eleitoral. Por que os partidos costumam utilizar muito de um boi de piranha, vamos por assim dizer, que é aquela pessoa que já é muito conhecida, mas que não tem ainda uma expressão política, né? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas votam as pessoas vão votar em quem elas conhecem, elas não vão votar em quem elas desconhecem. Então, esse é outro fator que você deve colocar no seu questionário, um fator primário aqui para poder colocar, o nível de conhecimento. E aí você vai perguntar para ele, na seguinte escala: você conhece bem, conhece mais ou menos, conhece de ouvir falar, não conhece? O eleitor, ele tende a ficar um pouco confuso. O que é conhecer bem, o que é conhecer mais ou menos? Mas à medida que você entrega esse cartão com o nome dos deputados, ele começa a estabelecer parâmetros, ele começa a comparar. Olha, o candidato 1, sim, esse candidato eu já vi na televisão, esse candidato ele já esteve na minha rua, esse candidato eu vi ele falando, eu vi ele defendendo aquela proposta, esse eu conheço. Mas aquele outro ele nunca esteve na minha rua, eu nunca conversei com ele, então esse eu posso dizer que eu conheço mais ou menos. E esse nome aqui, não, esse aqui eu nunca ouvi falar. Então a pessoa, a partir do momento que ela tem contato com esses nomes, ela começa a entender o que ela começa a ter na cabeça dela o parâmetro do que comparar e do que não comparar. Ok? Tudo bem até aqui? Eu vou mostrar para vocês agora, nessa sequência de vídeos, como que fica esse resultado quando a gente trabalha a questão dos resultados. Tá? Esse, pessoal, é um relatório de uma pesquisa. Essa pesquisa ela foi publicada, ela foi validada e ela foi feita aqui em Brasília, no Distrito Federal. Foi intenção de voto para governador, senador e presidente. E ela foi realizada entre os dias 10 do 8 de 2018, ou seja, 10 de agosto de 2018, e 13 do 8 de 2018, 13 de agosto de 2018. E foi realizada pela nossa empresa, a Opinião Política. Esse é um resultado. Depois que você aplica aquele questionário, a gente chega a esse nível de resultado. Que é o quê? Aqui a gente fala um pouco sobre a metodologia, o plano amostral. Isso é muito importante ter esse plano amostral, a fonte dos dados, toda a questão metodológica, né? Ou seja, o tamanho da amostra, a margem de erro, o intervalo de confiança e a ponderação. Isso é importante por quê? Porque se a gente passar, uma vez que esse relatório ele é registrado no TSE, nós estamos sujeitos a ser auditados. E com auditoria, o que isso significa? Significa que se outros institutos forem fazer o mesmo relatório, forem fazer a mesma pesquisa, utilizando a mesma metodologia, a gente tem um intervalo de 95% de confiança. Eu sei que eu estou falando muito técnico para vocês,
não precisa entender isso, mas o que significa? Que em 95% das vezes que esse questionário for aplicado, o resultado vai ser o mesmo. Ok? Vamos lá. Vocês lembram que lá antes eu fiz a segmentação do entrevistado? Está aqui exatamente o resultado. Como que é a distribuição da amostra? Ok? Por região, por sexo, por idade, por grau de instrução, pela renda familiar, pelo trabalho, pelo estado civil, pela quantidade de filhos. Estão entendendo isso aqui? Depois eu vou cruzar, no final, eu vou pegar o candidato A, aonde que ele está melhor posicionado, o candidato B, aonde ele está melhor posicionado no que diz respeito às pessoas serem casadas, moram juntos, solteiro, divorciado, viúvo ou outro, né? Enfim, se as pessoas trabalham, se não trabalham. Você pode ter um candidato muito bem posicionado entre a classe trabalhadora e um outro candidato que não está bem posicionado entre quem não trabalha. Por quê? Porque esse outro candidato ele pode ter uma forte ligação exatamente com as questões trabalhistas, ele pode ser uma pessoa geradora de empregos. E aqui a gente tem, então, pessoal, lembrando que essa pesquisa ela foi realizada em agosto de 2018, ou seja, já passou, né? Eu estou mostrando aqui para vocês um resultado do passado. Qual foi a pergunta? Olha lá, a pergunta é interesse sobre as eleições. A gente queria medir se as pessoas estavam engajadas ou não. Então, em outubro desse ano teremos eleições para presidente, governador, senador e deputados. Gostaria de saber qual o seu interesse pelas eleições que ocorrerão em outubro. Lembrando que a gente está falando do Distrito Federal. Muito interesse, interesse médio, pouco interesse, nenhum interesse. Em outubro do ano passado, em agosto do ano passado, as pessoas apresentavam um interesse médio e muito interesse no pleito. Mas, em compensação, olha só, isso em agosto, nenhum interesse pelo pleito. Um fato completamente normal e aceitável, ok? E aqui, pessoal, olha só então os primeiros resultados. Quem eram os candidatos naquela época? Rodrigo Hollenberg, o então governador do Distrito Federal, Alberto Fraga, Geoffran Frejá, Eliana Pedrosa, Rogério Rosso, Júlio Miragaia, Alexandre Guerra, Joaquim Roriz, Paulo Chagas e Fátima Souza. Naquela época, em 10 e 13 de agosto, o que a gente tinha? Um grande percentual de pessoas que não sabiam avaliar e um grande percentual de pessoas que votavam voto branco e nulo. Isso na pesquisa espontânea, ok? E o que a gente tinha aqui na pesquisa espontânea naquela época? Rodrigo Hollenberg, com um percentual de 6% apenas de intenção de voto espontâneo, isso em agosto de 2018. O que isso significa, pessoal? É claro, eu sei, falar de eleição depois que a eleição passou é muito fácil, mas o que isso já poderia significar naquela época? Imagina o senhor Rodrigo Hollenberg, o nosso governador do Distrito Federal, candidato à reeleição, que em agosto do mesmo ano que ocorreria a eleição em outubro, ou seja, 2 meses aproximadamente aí da eleição, ele só tinha 6% de voto espontâneo. É muito pouco. É muito pouco. Isso já deveria acender luzinhas vermelhas ou luzinhas amarelas aí, ok? Ao passo que Alberto Fraga tinha 3%, 2,9%, Geoffran Frejá 2,8%, Eliana Pedrosa 2,5%, os outros candidatos todos muito empatados. E olha só que interessante, o Ibanez Rocha, que viria a ser eleito governador no segundo turno no Distrito Federal, naquela época ele só tinha 0,6% de intenção de votos espontânea. Ok? Isso em agosto. Ele cresceu isso tudo e passou todos os candidatos. Ele foi para uma disputa para o segundo turno, junto com o Rodrigo Hollenberg. O que isso é importante, pessoal? A gente precisa de determinar se a pesquisa espontânea ela está medindo o nível de conhecimento do candidato
ou a intenção de voto. Como separar essas duas informações? Vocês lembram que lá no questionário eu coloquei um outro detalhe sobre o quanto você conhece esse candidato? Se na hora que eu cruzo Rodrigo Hollenberg com o seu nível de conhecimento, se Rodrigo Hollenberg tem um nível de conhecimento alto e uma votação baixa, qual é a possibilidade dele crescer? Muito pouca, não é? Quando eu coloco aqui um Ibanez Rocha, que tinha um nível de conhecimento em agosto muito baixo, mas já tinha uma expressiva votação espontânea, qual que é a probabilidade dele crescer? Pessoal, pesquisa é probabilidade. Por isso eu estou falando, mais uma vez, em probabilidade. Qual é a probabilidade dele crescer? É alta, assim como esses outros candidatos. Ok? Mas o dado mais relevante, que chama atenção, aqui a gente está trabalhando dentro da margem de erro, tá? Mas o dado mais relevante é que nessa época a gente tinha aqui algo em torno de 45% mais 32%, 77% aproximadamente de votos a serem trabalhados, a serem conquistados. Em agosto, em 13 de agosto de 2018, às vésperas da eleição, às vésperas de começar a campanha eleitoral, o que o cenário dizia para a gente? A gente tinha uma campanha completamente aberta. É esse o dado que a gente queria trazer. E aqui era outra, aquela aplicação de cenários. Lembrando que lá eu fiz um questionário exemplo e aqui eu estou trazendo um caso real. Por que esse caso real? Porque isso daqui foi o que a gente aplicou, isso daqui está registrado no TSE e devidamente dentro da lei. E além do que, esse questionário ele foi divulgado pelo o jornal Diário Correio Brasiliense. Se a eleição fosse hoje, os candidatos fossem desse cartão, ou seja, a gente testou cenários nesse momento. Tá? E aqui o que acontece? Olha só, o Rodrigo Hollenberg ele sobe para 12% e tem aqui a Eliana Pedrosa empatada com ele nos mesmos 12%. O Ibanez Rocha, nesse momento, quando é estimulado, ou seja, as pessoas enxergam o nome dele naquele cartão, ele está apenas com 1% dos votos. E da mesma forma, o que a gente tem? Nenhum, branco ou nulo. Ok, pessoal? Vamos ver qual seria o próximo dado aqui que a gente iria ter. Ah, sim, o nível de conhecimento, que foi exatamente aquilo que eu tinha falado, que o nível de conhecimento é uma coisa importante de se medir. Vamos ver a situação aqui do senhor Rodrigo Hollenberg, ou então candidato a governador. Para cada um desses nomes que vou citar, eu gostaria que o senhor dissesse se conhece bem, conhece mais ou menos, conhece só de ouvir falar esse candidato ou não conhece. Rodrigo Hollenberg, naquela época, ele era conhecido bem por 52% dos entrevistados, conhecido mais ou menos, 27,5%, conhece só de ouvir falar, 13%, e apenas o que? 3,2 pessoas diziam não conhecer Rodrigo Hollenberg. Qual que era a fragilidade dele? Era uma pessoa muito conhecida, tá? Porque quase 97% da população, 96% da população diziam conhecer ele em algum nível, 3% não conheciam e ele apresentava uma baixa votação, tanto na estimulada quanto na espontânea. Da mesma forma, vamos ver a situação aqui do Ibanez Rocha. Olha só como que melhora muito a situação dele. Ele tinha 1% de intenção de voto na estimulada, 0,6% de intenção de voto na espontânea, isso daí não é nada, mas olha só o potencial de crescimento dele. 77% das pessoas não conheciam. Pessoal, o que isso significa? Significa que esse candidato ele tem uma página em branco, tá? E ele pode construir a história dele de acordo com o que ele bem entender, ele pode contar a história dele, ele pode criar uma narrativa. Ele e qualquer um desses outros candidatos aqui, eles conseguem criar uma narrativa. Qual que é o diferencial? Aí sim entra a estratégia política. Aí sim a gente começa a entender o que separa um candidato vencedor de um candidato que vai ser um desses nanicos aqui, ok? Que não vão conseguir sobressair nessa eleição. Pessoal, eu fico por aqui. Eu gostaria
de agradecer imensamente vocês terem participado, assistido. Deixem seus comentários, façam as suas perguntas, a gente vai respondendo de acordo com ao nosso tempo, mas todos serão respondidos. E qualquer dúvida, entre em contato, falem com a gente. Um grande abraço e até mais.